Nessa aula de hoje iremos falar sobre a legislação, especificamente a Lei 5.014, de 13 de maio de 1986, que foi a lei que criou o município de Primavera do Leste. E sobre essa lei, nas provas, caem muitas questões sobre elas. Quando eu falo muitas questões, é que uma prova de 20 questões, que cobra 2 questões sobre essa lei, é considerado muitas questões, porque nós temos outras disciplinas como português, como história, geografia e atualidade, sabe? Então você ter 2 questões só desta lei cobrando na sua prova é muita questão. Então você não pode perder uma questão sequer. Vou contar para você aqui rapidinho. Em 2018 eu participei do processo seletivo e olha só o que eu vou te falar. Processo seletivo, as provas são com 20 questões, né? E eu fiz, olha só, 17 questões. Eu acertei 17 questões. Errei 3, tá? Eu fiz por experiência mesmo, né? Para testar, testar os meus conhecimentos sobre essas áreas, né? Esses assuntos que caem nas provas. Eu acertei 17 questões. A minha colocação, sabe qual foi? Número 50. Preste muita atenção no que eu estou te falando. De 20 questões, eu acertei 17. E a minha colocação foi colocação 50. Eu fui chamado, tá? Eu fui chamado, sim. Demorou pouco em tempo. Algumas semanas logo eu fui chamado. Só que eu não fui tomar posse porque eu fiz mais para mim testar os meus conhecimentos. O que eu quero te dizer é o seguinte, é que você não pode perder uma questão. E se a questão é fácil, se o assunto é fácil, aí que você não pode perder mesmo, tá? Porque se você perder, se você errar, o seu colega, o seu amigo, o seu adversário, ele não vai errar. Se ele assistir essa aula aqui que você está assistindo, ele não vai errar. E você que está assistindo essa aula, você que investiu nesse curso, você não pode errar. Não pode errar. Você não pode errar uma questão que fala sobre a lei que criou o município de Primavera do Leste. Essas questões irão cair com certeza absoluta na sua prova. E alguém que não assistiu essa aula, que não tem o conhecimento dessa lei, na hora da prova ela vai ficar em dúvida. Mas você que comprou este curso, você não vai ter dúvida. Na hora que você ouvir uma questão que mencione sobre criação do município de Primavera do Leste, sobre a lei que criou o município de Primavera do Leste, você não vai errar. Sabe por que você não vai errar? Porque nós iremos trabalhar aqui nessa aula e eu vou te passar alguns detalhes importantes que você não pode deixar de estudar, que você não pode desprezar, tá bom? Bom, eu vou deixar um material aqui com vocês, um material que eu estou utilizando já como apoio, vou deixar para vocês em PDF, tá bom? Junto com o material do vídeo, tá? Vamos ver aqui, ó. A lei que cria o município de Primavera do Leste é a Lei 5.014, de 13 de maio de 1986. Olha o quanto de informações de detalhe tem aqui. Número da lei, você não pode esquecer. Você não pode errar, não é a Lei 5.015, 5.013, é a Lei 5.014. Qual foi a data? 13 de maio de 1986. Porque a história de Primavera do Leste, o histórico do nosso município, ele é cheio de detalhes, é cheio de datas e na data tal aconteceu isso. E você não pode esquecer dessa data, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. A Lei 5.014, ela cria o município de Primavera do Leste, desmembrado dos municípios de Poxoréu, Cuiabá e Barra do Garça. Olha, gente, essa informação aqui é de ouro. Antes da criação dessa lei, não existia município de Primavera do Leste. Existia um distrito. E esse distrito pertencia a Poxoréu, né? Então, na sua questão de prova, mencionou alguma coisa sobre desmembramento do município? Opa! Já tem que acender aquela luzinha vermelha, o alerta. Se caiu alguma coisa sobre desmembramento do município, você tem que saber já. Opa!
Primavera foi desmembrada de 3 municípios, não tem outro. Poxoréu, Cuiabá e Barra do Garças. Tá bom? Então, essa informação. Vamos aqui para o artigo 1º dessa lei, que essa lei é bem curtinha, como eu te falei, mas cheia de detalhezinho. No artigo 1º da lei fala o seguinte, ó. Fica criado o município de Primavera do Leste, desmembrado dos municípios de Poxoréu, Cuiabá e Barra do Garças. Ou seja, o artigo 1º ele repete o que está na ementa da lei. Tá certo? Então ele deixa muito frisada essa importância do desmembramento do município, né? Porque, ou seja, como não tinha município antes da criação da lei, então vem a lei que cria o município e o município de Primavera do Leste automaticamente ele se desmembra. Agora ele é um município, ele é autônomo, ele tem autonomia agora, tá certo? Bom, vamos passar aqui para o próximo slide aqui. O slide logicamente não vai aparecer para você que está aqui, mas eu vou deixar no material para você acompanhar depois, tá bom? Como uma ferramenta de apoio. No artigo 2º fala o seguinte: o município criado é constituído de um só distrito, o da sede, cujos limites são os seguintes. Veja só, no artigo 2º, ele fala sobre os limites do município. Tá? Eu não vou ler com você aqui quais são os limites e tal, porque isso não cai na sua prova. Você só precisa saber que, a partir do momento que a lei criou o município, esse município agora tem o quê? Limites. Porque antes ele não tinha um limite porque não era município. Ele era um distrito, tá certo? Essa informação você precisa ter. Você não precisa se preocupar aqui, qual que é o limite do município de Primavera do Leste? Agora eu vou ter que estudar. Não, você só precisa saber que existem limites. Que a lei veio e disse, olha, esse é o limite do município de Primavera do Leste, tá certo? Mas assim, sugiro que você dê uma lida lá, tá bom? Nos limites, tá? Mas não se preocupe com essa questão. Se na sua prova vai perguntar, olha, qual que é o limite? É esse ou esse? Não vai cair na sua prova. Não vai cair. Por que eu tô falando isso? Porque eu estudei as provas anteriores e não fala nada disso. Então assim, seria até inviável cair uma questão perguntando qual que é o limite. Porque se você não mora em Primavera do Leste, vem de uma outra cidade para prestar uma prova aqui, que sentido faz você saber qual que é o limite de Primavera? Para a prática, isso não tem sentido algum, né? Mas o que você precisa entender, como eu falei, é que existem limites. Depois que o município foi criado, foi estabelecido o que é um limite, tá certo? Tá. No parágrafo 1º do artigo 2º fala o seguinte, olha, os limites do município de Cuiabá passam a ser os seguintes. Bom, esse parágrafo 1º é só por questão mesmo de só pontuar aqui que ele não é importante para a sua prova. Sabe por quê? Porque no parágrafo 1º ele fala sobre os limites do município de Cuiabá. A não ser que você vá prestar um concurso ou um seletivo para o município de Cuiabá, aí você precisa dar uma lida ali, saber qual que é os limites do município de Cuiabá. Mas pelo contrário, isso não é necessário. Tá bom? Porque isso não vai cair na sua prova aqui em Primavera do Leste. Porque não faz sentido algum. Eu estive acompanhando nas outras provas, nunca vi nenhuma questão, nada mencionando sobre isso. Então não se preocupe com isso aqui não, tá? Parágrafo 2º, só dá uma lida. Parágrafo 1º, só dá uma lida mesmo, não se preocupe com isso. O parágrafo 1º, 2º e o 3º é a mesma coisa. O parágrafo 2º ele fala sobre os limites do município de Poxoréu. Tá? Então, você não precisa se preocupar com os limites do município de Poxoréu, saber qual que é os limites do município de Poxoréu, onde é que fica. Não precisa se preocupar com isso. Você só precisa saber que, após a criação do município de Primavera do Leste, essa lei, ela delimitou os limites, ela criou novos limites. É só isso que você precisa saber. Porque antes da criação do município de Primavera, existia aqui o município de Poxoréu, o município de Barra do Garças e o município de Cuiabá. Ou seja, existiam os limites desses municípios. Não existia limite do município de Primavera, porque ainda não existia o município de Primavera.
E quando a lei vem, ela cria um município de Primavera e automaticamente ela vai modificar os limites desses outros municípios que estão em volta. É isso só que você precisa saber para a sua prova. Perfeito? Bom, no parágrafo único fala o seguinte: o município somente será instalado com a eleição e posse do prefeito e vice-prefeito, vereadores, realizado conforme a legislação federal. Aqui é só questão mesmo de proforma, né? No artigo 3º fala o seguinte, ó, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Ou seja, a lei entrou em vigor imediatamente. Foi criada em 13 de 5 de 1986 e entrou em vigor imediatamente. No ato da sua criação já entrou em vigor. Assim que aprovada, já entrou em vigor. Tá bom? Se caiu alguma questão na sua prova, quando que a lei que criou o município de Primavera do Leste entrou em vigor? 13 de 5 de 1986. Não foi um dia, 2, 3, 4, 5, um mês, 45 dias depois. Não foi isso, não. Ela entrou em vigor imediatamente. Foi aprovada e já entrou em vigor.